Isso aconteceu há 3 anos. Eu estava hospedada em uma casa alugada durante uma viagem para visitar meu irmão. Ele mora a 6 horas de distância de mim, então não o vejo com frequência. Como ele tem apenas um apartamento de um quarto, preciso encontrar outro lugar para ficar quando vou visitá-lo. A casa que aluguei era bem próxima do apartamento do meu irmão. O preço era o mesmo dos hotéis da região, então foi uma escolha fácil optar pela casa. Cheguei à cidade logo cedo, almocei com meu irmão, fiz algumas compras e voltei para a casa alugada por volta das 5. O lugar era simples, com apenas um sofá, uma TV e uma cama. Pelo preço, eu não esperava muito mais do que isso. Fiquei acordada até umas 9. Em seguida, fui para a cama. Tinha sido um dia longo, e eu estava ansiosa para dormir bem. Demorei mais de 1 hora para pegar no sono, mas finalmente adormeci. Quando acordei, o quarto estava completamente escuro, e senti que era madrugada antes mesmo de verificar o horário. Foi então que ouvi algo do lado de fora do quarto. Passos lentos no corredor, em seguida, uma porta se fechando suavemente. Depois disso, silêncio. Meu corpo inteiro congelou. Permaneci deitada na cama, imóvel, encarando a escuridão do quarto. Após 1 minuto sem mais nenhum som, levantei e olhei para o corredor. No final dele, vi a porta da frente, que era a porta que eu tinha ouvido fechar. Mas eu não sabia se a pessoa ainda estava dentro da casa ou se já havia saído. Caminhei silenciosamente pelos outros cômodos e não vi ninguém. Na verdade, a única evidência de que alguém esteve ali era a porta da frente, que estava destrancada. Não havia pegadas nem sinais de que algo tivesse sido levado. Depois de trancar todas as portas, liguei para a polícia. Eles chegaram rapidamente, mas não fizeram muita coisa. Disseram apenas para eu garantir que todas as portas estivessem trancadas e que entrasse em contato com o proprietário da casa. Fora essas orientações, não mostraram interesse em investigar. Passei o resto da noite acordada, esperando amanhecer. Liguei para o dono da casa pela manhã e expliquei o que tinha acontecido. Depois disso, fui me encontrar com meu irmão. Enquanto estava fora, o dono me avisou que tinha trocado o código da fechadura, o que me deixou um pouco mais tranquila. Passei o dia com meu irmão. Jantamos e tomamos algumas bebidas. Ele me deixou de volta na casa alugada por volta das 8 ou 9 da noite. Sentei no sofá, já sentindo sono, mas ainda nervosa por causa do ocorrido. Sempre que estava prestes a fechar os olhos, o medo de que o intruso pudesse voltar tomava conta de mim. Sabendo que precisava dormir, decidi verificar novamente todos os cômodos da casa na esperança de me acalmar. Olhei a sala, a cozinha e, por fim, fui até o quarto. Abri o armário, chequei o banheiro anexo e, quando estava prestes a sair, ouvi passos correndo pelo corredor em direção ao quarto onde eu estava. Virei-me rapidamente e só consegui ver um homem grande enquanto ele batia a porta do quarto com força. Ouvi seus passos se afastando em direção à sala, enquanto eu permanecia parada, ouvindo. Ele ficou circulando pela sala e pela cozinha por cerca de 2 minutos antes de abrir a porta da frente e sair, fechando-a atrás dele. Dessa vez, a polícia chegou rápido após eu ligar novamente, e o proprietário também apareceu. A sala e a cozinha pareciam ter sido reviradas. Os móveis estavam espalhados, e os armários estavam todos abertos, com os objetos jogados pelo chão. Apesar disso, depois de uma análise mais detalhada, o proprietário não encontrou nada faltando. Parecia que o homem estava procurando algo muito específico e nada mais. Depois disso, deixei a casa alugada e fui para um hotel. Em poucos dias, não recebi mais nenhuma atualização sobre o caso. Suponho que o intruso nunca foi encontrado, mas a situação deixou muitas perguntas sem resposta. Algo que ainda me incomoda muito é: eu tinha verificado toda a casa naquela noite. Então onde ele estava escondido? Por quanto tempo ele esteve na casa comigo? Ele estava me observando. E o que teria acontecido se eu tivesse adormecido no sofá? Nos últimos anos, tenho trabalhado em 2 empregos, e normalmente saio de casa por volta das 6 da manhã, não voltando antes das 10 da noite. Então, apenas durmo e, na maioria dos dias,
repito esse mesmo horário. Infelizmente, essa tem sido minha rotina há algum tempo. O que vou contar aconteceu há apenas alguns meses. Eu tinha chegado em casa à noite e segui meu ritual de sempre. Tomei um banho e me preparei para dormir. Mas, enquanto estava no chuveiro, ouvi um barulho que parecia vir do lado de fora da porta do banheiro. Saí rapidamente para olhar, mas não vi nada. Imaginei que devia ser a casa rangendo ou algo do tipo. Terminei de me arrumar e fui para a cama. Durante toda a noite, continuei ouvindo sons estranhos vindo de diferentes partes da casa. Eram, principalmente, rangidos, como se houvesse muito vento lá fora fazendo a estrutura balançar. Porém, não havia vento, e não havia razão para os ruídos. Em certo momento, no meio da noite, levantei-me e andei pela casa tentando descobrir o que estava acontecendo. Não encontrei nada. Na manhã seguinte, estava exausta, mas precisava trabalhar. Passei o dia todo confiando no café para me manter acordada. Quando voltei para casa, estava ainda mais cansada e com muito sono, esperando ter uma boa noite de descanso. Subi direto para o banheiro e liguei o chuveiro. Mas, antes de entrar, ouvi novamente um som do lado de fora da porta. Dessa vez, estava certa de que era algo bem próximo. Parecia que alguém ou algo tinha passado pelo quarto. Apesar de ser improvável, soava como um movimento humano. Fiquei desconfortável, mas reuni coragem para olhar. Não havia nada. Decidi, então, fazer uma rápida verificação por toda a casa, cômodo por cômodo, mas não encontrei nada de estranho. Convencida de que talvez fosse algum problema nas paredes ou no piso, tomei meu banho e fui para a cama. Peguei no sono pouco antes da meia-noite. Foi então que acordei, sentindo que algo estava errado. Estava muito escuro, então já devia ser bem tarde. A casa inteira estava silenciosa. Eu não sabia o que tinha me despertado, mas senti que estava relacionado aos sons que vinha ouvindo. Olhei para a porta do quarto e vi um movimento sutil, uma sombra passando por baixo da fresta. Levantei rapidamente e olhei para o outro lado do quarto. Meu coração começou a disparar quando vi a sombra se afastando da porta e ouvi passos descendo o corredor no andar de cima. Eu estava horrorizada e paralisada de medo. Mas, talvez pela adrenalina, consegui sair da cama e abrir a porta. Olhei para fora e, no final do corredor, vi o contorno escuro de um homem. Seus olhos eram a única coisa realmente visível. Eles pareciam perfurar minha alma, transmitindo raiva e inquietação. Sem pensar duas vezes, bati a porta com força e a tranquei. Imediatamente, ouvi os passos dele descendo as escadas. Levei cerca de 30 segundos para escutar a porta da frente sendo aberta e fechada. Ele havia saído. Chamei a polícia o mais rápido possível. Eles encontraram alguns sinais de que o homem esteve na casa por pelo menos alguns dias, mas isso foi tudo. Não sabemos onde ele se escondia, mas, pensando agora, aqueles momentos em que ouvi algo do lado de fora do banheiro me deixam aterrorizada. Será que ele estava no meu quarto? Será que se escondia no closet enquanto eu tomava banho? Outra coisa que me atormenta é porque ele demorou tanto tempo no andar de baixo antes de sair, sabendo que eu o tinha visto e que provavelmente chamaria a polícia. Tudo isso é apenas especulação. Mas saber que um homem esteve escondido na minha casa enquanto eu dormia é algo horrível de pensar. Até onde sei, ele nunca voltou, e não houve mais atualizações sobre sua identidade. Trabalhando de home office, percebi que não fazia mais sentido viver em uma cidade lotada e cara. Decidi me mudar para um lugar mais tranquilo. Nos primeiros meses, eu estava adorando tudo sobre a nova casa, especialmente por estar distante de outras pessoas. Até que, em uma tarde comum durante a semana, alguém bateu na minha porta. Essa foi a primeira vez que alguém se aproximou desde que me mudei, então fiquei surpresa. Fui até a porta e abri. Era um homem alto, de meia idade. Como posso ajudá-lo? Perguntei, sorrindo para tentar ser amigável, acreditando que ele fosse um vizinho. No entanto, estranhamente, ele inclinou-se para o lado, tentando olhar para dentro da minha casa, como se quisesse ver se havia mais alguém lá. Aquilo me deixou desconfortável, então puxei a porta e bloqueei o caminho com meu corpo.
Antes que eu dissesse algo, o homem se virou e se afastou, andando até o final da entrada. Ele foi até a rua, entrou em um carro estacionado e foi embora. Aquele foi, sem dúvida, o encontro mais estranho que eu já tive. Não sabia como interpretar aquilo. Naquela noite, decidi ficar em casa para o jantar, caso o homem retornasse. Pensei em ligar para a polícia, mas achei que pareceria ridículo fazer isso só porque alguém bateu à minha porta e não fez nada. Por volta das 21 horas, liguei a TV para relaxar antes de dormir. Enquanto estava no sofá, ouvi vozes do lado de fora. Imediatamente desliguei a TV e prestei atenção. O som era abafado, mas consegui distinguir pelo menos duas pessoas conversando no fundo do meu quintal. Corri até a janela dos fundos, abri as persianas e vi duas figuras caminhando pelo quintal. Uma delas carregava uma ferramenta ou objeto longo na mão. A outra era difícil de enxergar claramente. Eles andaram entre as árvores até chegarem ao lado da casa. Fui até uma janela lateral para tentar acompanhá-los, mas perdi o rastro deles e a conversa cessou. Verifiquei todas as janelas, mas não consegui mais vê-los. De repente, ouvi uma batida forte na porta da frente. Pulei de susto, com um arrepio percorrendo meu corpo. Fui até a porta, tentando não fazer barulho, e olhei pelo olho mágico. Um homem vestido de preto, com um chapéu que cobria seus olhos, estava lá. Ele tinha que ser um dos homens que vi no quintal. Mas onde estava o outro? O que você quer? Gritei, já certa de que sabiam que eu estava em casa. Talvez eu pudesse assustá-los. O homem ficou imóvel, olhando para o lado da casa, e depois voltou a encarar a porta. O silêncio começou a me aterrorizar. Voltei para a sala para pegar meu celular e ligar para a polícia, mas fui interrompida por barulhos altos vindos da porta dos fundos. Olhei pelo corredor e vi um homem batendo uma pá contra a porta. Ele me viu, olhou por um segundo e saiu correndo. Aterrorizada, fiquei indecisa entre chamar a polícia ou encontrar um lugar para me esconder. A resposta óbvia era fazer as duas coisas, mas meus pensamentos foram interrompidos novamente quando ouvi o som de uma janela lateral sendo atingida. Peguei meu celular e disquei para a emergência enquanto o homem continuava batendo na janela. Assim que a polícia atendeu, tudo ficou em silêncio e permaneceu assim até que eles chegaram. Quando os policiais apareceram, fiquei surpresa ao ver a agitação lá fora. Descobriu-se que o homem da porta tinha escolhido não ir embora. Depois de olharem mais de perto, reconheceram-no como o mesmo que veio pela manhã. Estranhamente, quando foi preso, ele se recusou a falar sobre o outro homem que estava com ele. Negou tudo repetidamente, mesmo com os danos claros na porta e nas janelas. Foi frustrante ouvir isso. Semanas depois, ele ainda se recusava a explicar o motivo de ter ido até a minha casa ou a identidade do outro homem. Tudo continua sem resposta até hoje, o que me deixa inquieta. Porque aquele homem estava tentando invadir minha casa. Qual era o papel do outro na tentativa de arrombamento? Acabei me mudando nos meses seguintes. Desde então, só espero que não fosse eu o alvo deles. Ou que eles nunca mais tentem me encontrar.